Viva, muito boa noite e seja bem-vindo ao Jornal da Noite nesta edição de sábado, hoje 20 de maio de 2023. Para já vamos aos destaques que marcam esta edição. Arrancou neste sábado, na capital do país, a supervisão do recenseamento eleitoral que visa corrigir as anomalias existentes durante a inscrição dos eleitores. O segundo destaque para esta edição dá conta que o presidente ucraniano vai viajar até o Japão no domingo para participar na conferência do G7. Acompanhe o desenvolvimento destas notícias e mais notas já agora no Jornal da Noite. Mais uma vez, muito boa noite, estimado internauta e telespectador. Arrancou neste sábado, na capital do país, a supervisão do recenseamento eleitoral que visa corrigir as anomalias existentes durante a inscrição dos eleitores. A supervisão iniciou no posto de recenseamento eleitoral alocado na escola secundária Josina Machel. O processo tem como objetivo averiguar o funcionamento do recenseamento eleitoral nos postos. Bem, estamos aqui em missão de supervisão do nível central, tanto a CNE e o STAI central, tanto para vermos nos postos de recenseamento como é que o processo está a se desenrolar. Pois este tem que decorrer dentro dos termos da lei, dos decretos atinentes e também das deliberações e instruções da Comissão Nacional de Eleições e do STAI. A ideia é vermos efetivamente como é que o recenseamento está a decorrer nos postos, onde temos a oportunidade de interagir não só com os brigadistas, mas também com os fiscais e também com os eleitores, que é para vermos se efetivamente o recenseamento está decorrendo dentro da lei. Segundo o porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, Paulo Cuinica, a auscultação vai permitir com que se possa aferir as dificuldades encontradas no decorrer do recenseamento. Há também a aferir a questão das dificuldades que possam se levantar tanto junto aos postos de recenseamento, tanto colhendo esta informação diretamente das pessoas que estão envolvidas no terreno e localmente tentarmos encontrar soluções para aquilo que são os problemas que são algumas vezes enfrentados pelos eleitores ou potenciais eleitores. Mas também visa corrigir as coisas que não estiverem a correr bem e potenciarmos aquelas que estão a correr bem. Depois disso é que vamos ver quais são as medidas a serem adotadas para aquelas situações que precisam de outro tipo de intervenção que não local e dessa forma tentarmos alcançar as metas que foram traçadas para este recenseamento. De acordo com Cuinica, o processo de supervisão está a decorrer positivamente e sem sobressaltos. O trabalho está a decorrer bem. A brigada está bastante motivada. Podemos também colher o depoimento dos fiscais que estão a trabalhar muito bem. Afirmam que esta é a melhor brigada que já encontraram no seu trabalho, isso já é muito bom. Regozija-nos bastante sabermos que, afinal de contas, os nossos brigadistas podem corresponder àquilo que são as expectativas dos eleitores também. Mostram algum grau de satisfação. Contudo, a fonte refere que o cancelamento do aluguer de viaturas em Cabo Delgado pode condicionar a supervisão do recenseamento eleitoral. O que eu posso dizer é que o cancelamento de viaturas pode ter um impacto gravíssimo, assim dizendo, porque dependemos das viaturas para podermos fazer o apoio logístico, dependemos das viaturas para podermos fazer a recolha e colocação dos brigadistas, para fazermos também a supervisão técnica, que consiste em assistir o equipamento que se encontra avariado e, portanto, a falta de viaturas pode ter um impacto
extremo sobre o processo eleitoral. O processo de supervisão decorre em todo o país e irá durar cerca de 10 dias. Ainda na atualidade nacional, vamos à notícia que dá conta que o porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, Paulo Cuinica, confirmou na manhã deste sábado a ocorrência de roubo de equipamentos de recenseamento eleitoral. Paulo Cuinica apela aos brigadistas e aos outros órgãos eleitorais a apresentarem casos do gênero às instituições da justiça. Um processo manchado por várias incongruências em quase todo o país, desde o seu início. Para além do funcionamento indevido das máquinas e da ocorrência de eleitores ilegais em alguns postos, há denúncias de roubo de equipamentos de recenseamento eleitoral um pouco por todo o país. Um fato que veio a ser confirmado pelo porta-voz da Comissão Nacional de Eleições. Tem acontecido alguns furtos aqui e acolá, mas esses furtos, alguns deles até são esclarecidos, alguns ainda não esclarecidos, portanto estão nas mãos da Justiça, portanto não podemos afirmar nada neste momento. Paulo Cuinica alertou a todos os órgãos envolvidos no processo eleitoral a denunciarem casos de irregularidades nos postos. Sempre que há um furto é reportado às instituições de justiça, tanto é que nos locais onde funcionam os postos de recenseamento tem lá um elemento de segurança, que é este que garante, portanto, a segurança do equipamento. Ora, quando falha, aí há sempre uma responsabilização que já não cabe aos órgãos eleitorais, mas a outras instâncias. Portanto, sempre que há furo de equipamento é reportado e procura-se encaminhar o assunto às instituições de justiça. Importa referir que o recenseamento eleitoral iniciou a 20 de abril e vai até 3 de junho do corrente ano. A chefe da Brigada e Assistência à província de Sofala, Margarida Talapa, desmente acusações feitas por MDM e Renamo que alegam que o partido Frelimo esteja envolvido em atos ilícitos no processo eleitoral. Os supervisores das brigadas de recenseamento efetuam a recolha de BIs dos cidadãos para facilitar o recenseamento dos membros do partido Frelimo, trazidos de fora do raio da autarquia da Beira, para obtenção de cartão de eleitor com fins ocultos ao processo, prejudicando mais uma vez as longas filas dos cidadãos eleitores legítimos que aguardam a sua vez. Dizer que o partido Frelimo queria que só apenas fossem recenseados os seus membros. Assim sendo, iam levar os postos de recenseamento, montar nos comitês do seu partido, porque só querem que sejam recenseados os seus membros. Neste assunto, viemos aqui, chamamos os vossos canais de modo a denunciar e repudiar essas manobras de fraudes que começaram na fase de contratação dos brigadistas e agentes cívicos. É com estas palavras que o Partido Movimento Democrático de Moçambique, o Partido de Resistência Nacional Moçambicana, RENAM, tem acusado o partido Frelimo de estar envolvido no ilícito eleitoral. No entanto, Margarida Talapa, chefe da Brigada de Assistência à província de Sofala, reagindo, recusou que o seu partido tem envolvimento no processo. Estamos acostumados com o Frelimo, em momentos eleitorais, este tipo de acusações, e isto revela a incompetência das pessoas em se preparar e organizarem-se com vista ao processo eleitoral. É a antecipação da derrota deles. Então, devem acusar a Frelimo, dizendo que porque é para amanhã dizer que tínhamos tido. Mas nós não estamos preocupados. Margarida Talap, ainda durante a reação, sublinhou que o seu partido espera que o processo decorra a ritmo satisfatório. Esperemos que o processo seja livre e transparente. É o desejo da Frelimo. E dizer que todos eles estão lá dentro, estão a fazer a gestão do processo. Não é a Frelimo sozinha. Durante o processo de elaboração desta lei, foi a oposição que dizia que queriam que a oposição estivesse em todos os órgãos eleitorais até a mesa da Assembleia de Voto. E estão lá. Como é possível a Frelimo roubar votos ou inviabilizar o processo de recenseamento se eles estão lá dentro? Então, nesse caso, significa que os elementos indicados da Renamo são da Frelimo. E não são.
Então, nós confiamos nos nossos quadros que mandamos para lá. Não temos nenhuma desconfiança neles. Confiamos neles. Se eles não confiam, não é conosco, é com eles. Mas dizer que não temos nada a ver com as acusações que estão a ser feitas, estão a ser infundadas, porque eles sabem que vão perder as eleições. Então, é uma derrota antecipada. Importa referir que na cidade da Beira, capital da província de Sofala, nos postos de recenseamento eleitoral, tem-se registrado maior enchente da população. Mendes Mundai, FTV, cidade da Beira. Devido à maior quantidade de produção de arroz, a cidade da Beira pode estar longe de ter problemas alimentares, garante André José Tarremba, técnico extensionista e assistente de produção agrícola. O técnico extensionista e assistente de produção agrícola André José Taremba tem monitorado mais de 100 agricultores no distrito da Beira, nas Machamba, Dengupa e Nazaré, e a produção tem sido grande sucesso no âmbito do programa Sustenta. No entanto, o técnico afirma que neste ano em curso, a fome poderá estar longe de ser vivenciada pela comunidade devido à boa produção de arroz. Para questões de produção de arroz, estima-se que podemos não ter problemas de alimentação no que concerne a essa cultura. Porém, como nós sabemos que uma produção não depende somente de si só, temos que garantir a segurança alimentar. Então, com essa superprodução que nós estamos a ter, contamos nós que das próximas vezes, não é, podemos exatamente superar ou garantir uma segurança alimentar segundo aquilo que nós estamos a ter aqui no campo. O técnico avançou ainda que criou novas técnicas para boa produção. Antes os produtores usavam as técnicas antigas que eles já vinham usando desde há muito tempo, um método, digamos, empírico. Então, com a minha presença e a presença de meus colegas, não é, conseguimos adotar novas técnicas de uma forma a melhorar a produção. Técnicas essas que envolvem o compasso entre a planta e também a adoção de como podemos usar fertilizantes para a produção. Então, e várias técnicas que nós andamos a adotar nos campos do produtor. Numa outra abordagem, o técnico mostrou satisfeito pela boa produção e garantiu que a monitoria vai continuar no campo agrícola. Como técnico, o trabalho de monitoria vai sim continuar, assim como outras atividades, incentivar uma assistência integrada aos peões. Importa referir que no distrito da Beira este é o primeiro ano que a produção atinge mais de 3 toneladas de arroz. Mendes Mundai, FTV, província de Sofala. Ainda na atualidade nacional, vamos à notícia que dá conta que a província de Nampula aumenta de 4 para 12 o número de distritos que vão beneficiar do subsídio social básico, que visa ajudar crianças menores de 2 anos de idade. O projeto pretende beneficiar mais de 39 mil crianças. O programa, que está a ser levado a cabo pelo Instituto Nacional de Ação Social e parceiros, prevê beneficiar um total de 39.994 crianças menores de 2 anos de idade no melhoramento da dieta alimentar. Neste lançamento da primeira fase, diferentemente da fase piloto, que abrangia apenas 4 distritos, serão acrescentados mais 8, que somam 12. Antes eram 4. Agora passaram para 12 com aumento de mais 8 distritos. Significa que há um esforço enorme de querermos ver todos os outros distritos inclusos no programa. Graças a esses 4 distritos pilotos, hoje outras províncias, para além da província de Nampula, também já estão a implementar o programa. O nosso apelo sobre esta iniciativa, o nosso apelo sobre essa assistência é que as nossas mães usem o valor pelo qual estão a ser entregues neste momento para os fins pelo qual os nossos técnicos estão a vos anunciar. Melhorar a dieta das nossas crianças. Foram inscritos até este momento 1.319 crianças, mas com o plano para o distrito de 3.554 crianças. Para além das crianças menores de 2 anos de idade, serão igualmente contemplados petizes órfãos e menores que cuidam de outras crianças. Temos as crianças de 0 a 12 anos, temos crianças órfãs que chefiam agregados familiares e também temos crianças órfãs
mas que vivem em famílias em situação de pobreza e vulnerabilidade. Esta mãe, que teve gêmeos, diz que com o valor recebido vai comprar o alimento das crianças e roupas. Metade vou comprar leite, outro vou comprar roupas. Sim, para minhas crianças, porque estou a começar a ter 2 crianças. 540. Vai fazer o que com esse dinheiro? Comprar capulana para bebê. Mas é para comprar leite, comprar comida, não é isso? Também leite, comida. Gostou? As beneficiárias do projeto terão mensalmente um valor de 540 meticais. Os automobilistas e peões que usam a estrada que dá acesso à Avenida das Indústrias na Matola clamam pela reabilitação da via devido aos enormes buracos que se agravaram durante a última época chuvosa. A situação é considerada crítica e insuportável. Este é o dilema que os automobilistas da província de Maputo vivem sempre que sentem a necessidade de sair de casa. Buracos em todo o lado da estrada que dá acesso à Avenida das Indústrias. Senhor Obadias Baloi é utente desta via e sente na pele as consequências de ter que passar por aqui. É muito lamentável. Esta estrada, na verdade, não tem nada do melhor. É muito péssimo. A danificação das nossas viaturas, a suspensão, tudo muito mais. Não há nada do melhor em relação a esta estrada. Está pior, está péssimo mesmo. Esta estrada não tem muito tempo, nem 3 anos não tem. Mas está, conforme todo mundo está a ver, está muito mal mesmo. Aqui é desvantagem, não há vantagem, porque a viatura só de sair talvez do Fomento para Machava tem que levar uns 40 minutos, porque até estraga carro, não está a ver essas coisas, é transtorno. E o dono de carro já ele tem que ir começar a recompor de novo as peças que partiu por causa da estrada. A dor não só é sentida pelos automobilistas, bem como pelos peões. Quando você está a caminhar, aquele que anda de carro, porque ele tenta fugir daquele buraco, o sítio onde tem água, ele basta pisar em água, tanto por você que anda de pé. Está a ver? Já você chega onde vai, você está sujo, por causa da estrada, ele também não é culpado. E para minimizar a situação, os moradores deste bairro sentem-se na obrigação de intervir. Os utentes desta via apelam à rápida intervenção do Conselho Municipal da cidade da Matola na reabilitação da via. Este é o dilema que os Moçambique quer relançar a produção de trigo, colhendo a experiência do Zimbábue, que está avançado no cultivo deste cereal. No último dia da visita ao Zimbábue, o chefe de Estado, Filipe Nyusi, escalou a farma do presidente zimbabueano, onde são produzidas várias culturas. O estadista disse que vai levar a experiência para Moçambique, onde serão implementadas em diversas culturas. Com o objetivo de conhecer quais outros métodos são implementados em países vizinhos na produção de diversas culturas, o chefe do Estado moçambicano escalou a região do Zimbábue denominada Vitória Falls, onde se localiza a farma do presidente daquele país. Neste local são produzidas culturas como o milho, o trigo, bem como a criação de gado. Para Filipe Nyusi, o presidente zimbabueano é um exemplo na produção destas culturas. O presidente Mnangagwa aqui, caro irmão, está a liderar com o exemplo nesta área de produção. Por vezes dissemos que vamos produzir milho, soja, trigo e por vezes até para poder criar as facilitações precisas de saber do que está a falar. E ele está muito bem. E é uma outra coisa que ele faz, está a promove aqui na vizinhança. E então a mecanização verdadeira foi uma escola, portanto praticamente essa é uma farma-escola. O presidente moçambicano mostrou-se entusiasmado com as técnicas que são usadas pelos zimbabueanos, tanto que garantiu que as mesmas serão implementadas no território nacional. E essa espécie que vimos do milho, que é importante, que é uma espécie que cresce, mas quando está maduro,
vira sozinho, então quando há chuvas ele evita a umidade. Então é uma outra marca que dá para podermos contar com ele. A visita do estadista moçambicano ao país zimbabuiano terminou nesta sexta-feira por volta das 18 horas, onde embarcou da capital Harare com destino a Maputo. De referir que neste encontro de 3 dias entre os dois chefes de Estado, vários acordos que visam fortificar as relações comerciais foram assinados. Ainda na atualidade nacional, vamos à notícia que dá conta que foram capacitados mais de 60 jornalistas afetos nas províncias de Gaza e Inhambane em matérias de mídia e eleições. A capacitação tem como objetivo munir os profissionais de comunicação social em matérias do processo eleitoral, por forma a garantir uma cobertura responsável. Estão reunidos nesta sala vários jornalistas afetos nas províncias de Gaza e Inhambane. Os mesmos estão sendo capacitados em matérias de mídia e eleições. A capacitação tem como objetivo munir os escribas de conhecimento no processo eleitoral, por forma a garantir uma cobertura responsável e sem atropelamentos. Constitui uma elevada honra para os órgãos eleitorais embarcar numa parceria com MISA Moçambique, em particular com os jornalistas, pois estes têm sido o maior vetor na transmissão de matérias relacionadas com os processos eleitorais. Este evento, organizado conjuntamente com MISA Moçambique, com o apoio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD, visando capacitar os jornalistas em matéria de mídia e eleições, é testemunho da necessidade de caminharmos juntos de modo a termos uma cobertura jornalística responsável ao longo dos processos eleitorais. Daúdo Ibramogi, o vogal da Comissão Nacional de Eleições, acredita que os profissionais da comunicação social dispõem de condições para responder às exigências do processo eleitoral. Daí que a abranger jornalistas de todo o país é uma importância incomensurável. Gostaríamos de aproveitar o ensejo para, através de vós, agradecer o apoio que tem vindo a ser prestado pelo governo e pela sociedade em geral, apelando que o mesmo seja continuado e incrementado até depois de 11 de outubro de 2023. Pois, em 2024, teremos o desafio de realizar as eleições gerais, presidenciais, legislativas e das assembleias provinciais. Entretanto, os participantes louvam a iniciativa e dizem que a capacitação vai contribuir de forma significativa nos seus ofícios. O jornalista precisa de ter algo com substância para poder informar ao seu ouvinte, telespectador ou leitor. Portanto, conhecer a lei eleitoral, conhecer as demais leis que regem os processos eleitorais do país, isso é importante para que possamos levar a informação real em tempo real. Neste momento de processo eleitoral é meio complicado, é preciso que o jornalista esteja informado. Primeiro, ele precisa ser informado para poder informar a comunidade. E neste momento do processo eleitoral há muita informação que circula nas redes sociais. E outra informação talvez é ilícito eleitoral. Então é preciso que nós, como jornalistas, possamos difundir a informação real, a população saber o que realmente está acontecendo, e não desinformar a população como tem acontecido nas redes sociais. A capacitação teve a duração de 2 dias e foi realizada na província de Gaza. Após termos acompanhado as notícias nacionais, é momento de verificarmos como é que o tempo vai se comportar amanhã, domingo, dia 21 de maio de 2023. E começamos com a zona norte do país, Pemba com uma máxima de 28 e uma mínima de 23, Lixinga com uma máxima de 25 e uma mínima de 15, Nampula com uma máxima de 29 e uma mínima de 18. Vamos descendo para a zona centro do país, para verificarmos as máximas e mínimas para
amanhã. E começamos com Tete, que poderá restar uma máxima de 32 e uma mínima de 23. Quilimane com uma máxima de 30 e uma mínima de 21. Beira com uma máxima de 27 e uma mínima de 21. Chimoio com uma máxima de 26 e uma mínima de 18. Vamos descendo para a zona sul do país para acompanharmos as máximas e mínimas para amanhã. E vamos para Inhambane, na terra da boa gente, onde poderá registrar uma máxima de 26 e uma mínima de 19. Xaixai com uma máxima de 28 e uma mínima de 16. Maputo com uma máxima de 28 e uma mínima de 16. Após termos acompanhado a previsão do estado de tempo, é momento de verificarmos o câmbio do dia. E o câmbio do dia é disponibilizado pelo Banco de Moçambique. O dólar, a sua compra está a 63,25 e a sua venda está a 64,512. E o randi, a sua compra está a 3,28 e a venda está a 3,35. Euro, a sua compra está a 68,17, a venda está a 69,53. Libra, a sua compra está a 78,10 e a venda está a 70,69. Após termos acompanhado a previsão do estado de tempo e também o câmbio do dia, é momento de irmos para uma curta pausa e voltamos dentro de instantes com as notícias internacionais. Não sai desse lado. Caro telespectador, és nosso convidado no programa FTV Debate. Esta quarta-feira, aqui no programa FTV Debate. Olá, eu sou a Aurea Amada, esta é a FTV, o seu canal de eleição. Olá, eu sou Valindos e Farias, essa é a FTV, o seu canal de eleição. Estamos de volta para a segunda e última parte do Jornal da Noite e desta feita vamos acompanhar as notícias internacionais. O presidente ucraniano vai viajar até o Japão no domingo para participar na conferência do G7. As autoridades ucranianas anunciaram que Zelensky vai viajar até ao Japão no domingo para participar na cimeira do G7. No primeiro dia da conferência, os líderes mundiais colocaram coroas de flores no Museu do Memorial da Paz de Hiroshima. A homenagem foi prestada às 140 mil vítimas mortais do primeiro bombardeamento atômico de sempre durante a Segunda Guerra Mundial em 1945. Com a guerra na Ucrânia no topo da agenda, o presidente do país deverá falar com Joe Biden e outros chefes de Estado e de governo para ressegurarem o apoio contra a invasão russa. O Grupo dos 7 já prometeu mais sanções contra a Rússia, bem como uma frente unida contra a política externa assertiva da China. Nas ruas de Hiroshima, centenas de japoneses protestaram contra o evento. Os manifestantes seguravam cartazes que condenavam a cimeira imperialista, bem como a guerra na Ucrânia.
Ainda na atualidade internacional, vamos à notícia que dá conta que Kiev está mais perto de receber aeronaves de combate modernas e obter treino para pilotos, decisão que pode impulsionar a contraofensiva ucraniana. Os Estados Unidos da América vão juntar-se ao esforço internacional conjunto para fornecer caças modernos à Ucrânia e treinar pilotos ucranianos para manobrar aeronaves de combate como os F-16. A medida anunciada esta sexta-feira durante a reunião do G7 a decorrer no Japão vai ao encontro das expectativas de Kiev, que há muito pedem ao Ocidente apoio para uma contraofensiva. Após a decisão dos Estados Unidos, também a Dinamarca disse estar aberta para a Ucrânia. O presidente Volodymyr Zelensky, que esta semana se deslocou à Arábia Saudita para discursar na Liga Árabe, já saudou a decisão. No terreno, as autoridades dizem ter travado já este sábado um massivo ataque de drones russos na capital ucraniana. As eleições na Grécia decorrem a 21 de maio, com o governo de centro-direita a lutar pela reeleição e o líder da oposição a tentar recuperar o poder perdido em 2019. As eleições na Grécia decorrem a 21 de maio, com o governo de centro-direita a lutar pela reeleição e o líder da oposição de esquerda a tentar recuperar o poder perdido em 2019. Os gregos estão preocupados com a alta inflação, como muitos outros cidadãos europeus, mas depois das duras medidas de austeridade entre 2009 e 2017, a situação econômica tem vindo a melhorar. O país ainda tem a mais alta dívida pública entre os membros da União Europeia, mas prevê-se um crescimento de 2,4% do PIB este ano. Essencialmente, a Grécia resistiu muito bem a estas duas últimas crises, a da Covid-19 e da energia, talvez melhor do que a média europeia. O governo conseguiu manter a política orçamental sob controle e está agora a colher os benefícios dessa disciplina, explicou Daniel Gross, analista da Universidade Bocconi, em declarações à Euronews. Com esta notícia, colocamos um ponto final a esta transmissão em direto do Jornal da Noite nesta edição de 20 de maio de 2023. Nós ficamos por aqui com promessas que a voltar amanhã, à mesma hora, aqui na FTV, na televisão que faz da sua visão uma realidade. Não deixe de acompanhar a restante programação da FTV. Uma boa noite e um bom final de semana.